3 anos passaram sem guerra entre os sírios e Israel. E aconteceu ao 3º ano, que Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: Não sabeis que Ramote de Gileade e nossa? Porém ficamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria. E disse a Josafá: Queres vir comigo a lutar contra Ramote de Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: Como eu, assim tu, e como meu povo, assim teu povo, e como meus cavalos, teus cavalos. E disse logo Josafá ao rei de Israel: Eu te rogo que consultes hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, como 400 homens, aos quais disse: Irei à guerra contra Ramote de Gileade, ou a deixarei? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará em mão do rei. E disse Josafá: Há ainda aqui algum profeta do Senhor pelo qual consultemos? E o rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem pelo qual poderíamos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Imlá. Mas eu lhe aborreço, porque nunca me profetiza bem, a não ser somente mal. E Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou a um eunuco e disse-lhe: Traze logo a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em sua cadeira, vestidos de suas roupas reais, na praça junto à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Quenaaná, se havia feito uns chifres de ferro e disse: Assim disse o Senhor: Com estes chifrarás aos sírios até acabá-los. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e serás próspero, que o Senhor a dará em mão do rei. E o mensageiro que havia ido a chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas unanimemente anunciam o bem ao rei. Seja agora a tua palavra conforme a palavra de algum deles, e anuncia o bem. E Micaías respondeu: Vive o Senhor, que o Senhor me falar, isso direi. Veio, pois, ao rei, e o rei lhe disse: Micaías, devemos ir lutar por Ramote de Gileade, ou a deixaremos? E ele respondeu: Sobe, que serás próspero, e o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te farei jurar que não me digas a não ser a verdade no nome do Senhor? Então ele disse: Eu vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: Estes não têm senhor. Volte-se cada um à sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá: Não te o havia eu dito? Nenhuma coisa boa profetizará ele acerca de mim, a não ser somente mal. Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem induzirá a Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia de uma maneira, e outro dizia de outra. E saiu um espírito, e pôs-se diante do Senhor e disse: Eu lhe induzirei. E o Senhor lhe disse: De que maneira? E ele disse: Eu sairei e serei espírito de mentira em boca de todos seus profetas. E ele disse: Induzi-lo-ás, e ainda sairás com ele. Sai, pois, e faze-o assim. E agora, eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor decretou o mal acerca de ti. Chegando-se então Zedequias, filho de Quenaaná, feriu a Micaías na face, dizendo: Por onde se foi de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E Micaías respondeu: Eis que tu o verás naquele dia, quando te irás metendo de câmara em câmara por esconder-te. Então o rei de Israel disse: Toma a Micaías e volta-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E dirás: Assim disse o rei: Lançai a este no cárcere, e mantende-lhe com pão de angústia e com água de aflição, até que eu volte em paz. E disse Micaías:
Se chegares a voltar em paz, o Senhor não falou por mim. Em seguida disse: Ouvi, povos todos. Subiu, pois, o rei de Israel com Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na batalha, e tu veste-te tuas vestes. E o rei de Israel se disfarçou e entrou na batalha. Mas o rei da Síria havia mandado a seus 32 capitães dos carros, dizendo: Não luteis vós nem com grande nem com pequeno, a não ser somente contra o rei de Israel. E quando os capitães dos carros viram a Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. E vieram a ele para lutar com ele. Mas o rei Josafá gritou. Vendo então os capitães dos carros que não era o rei de Israel, apartaram-se dele. E um homem, disparando seu arco ao acaso, feriu ao rei de Israel por entre as junturas da armadura. Pelo que disse ele a seu condutor do carro: Toma a volta e tira-me do campo, que estou ferido. Mas a batalha havia se intensificado naquele dia, e o rei esteve em seu carro diante dos sírios, e à tarde morreu. E o sangue da ferida corria pelo fundo do carro. E ao pôr do sol saiu um clamor pelo campo, dizendo: Cada um à sua cidade, e cada qual à sua terra. E morreu, pois, o rei, e foi trazido a Samaria, e sepultaram ao rei em Samaria. E lavaram o carro no tanque de Samaria, onde as prostitutas também se lavavam, e os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor que havia falado. Os demais dos feitos de Acabe, e todas as coisas que ele executou, e a casa de marfim que fez, e todas as cidades que edificou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E descansou Acabe com seus pais, e reinou em seu lugar Acasias, seu filho.